Wellington, para a gente começar, o Matos do Wellington é o seu nome mesmo, ou seu sobrenome mesmo para ficar bonito, né? Como é que é? Artístico? Não, meu nome é Wellington dos Santos Matos. Só que Bonito. só tem um T no Matos. Aí eu coloquei dois, porque eu vi o nome Matos Nascimento, tinha dois T's, eu achei bonito, coloquei dois T's, mas meu nome tem Matos, só que com T. Nome de artista, hein, cara? Nome de É, artista. Aí me fala uma coisa, você antes de ser youtuber, você também já foi é muito conhecido na internet por ser pregador, né? Então não sei se você é mais conhecido por ser youtuber ou como pregador. Como é que é isso aí? eu, na verdade, eu me considero mais conhecido como youtuber. Eu passei um período como pregador, eu sempre tive dificuldade de comunicação, eu era gago, não sabia ler nem escrever, porque não tive a oportunidade de estudar. Eu, quando era pequeno, meu pai faleceu, né? Ele foi assassinado, e aí eu precisei trabalhar, vender geladinho, picolé, e menor de idade, precisava estudar ou trabalhar, e para sobreviver, eu tive que trabalhar, e acabei que não estudando e não sabendo ler nem escrever. E quando eu vi os pregadores pregando, eu dizia, poxa, que deve ser difícil, né? O cara ser um pregador assim. E quando eu fui para a igreja, eu recebi uma profecia, uma vigília, que eu iria ser pregador. Só que eu não acreditei. Eu disse, eu não sei ler, sou gago, não tenho coragem de falar em público, mas a profecia que fizeram, eu comecei a buscar orar e recebi o primeiro convite para pregar aqui, um outro ali, e acabei gostando de, de pregar, entendeu? Sim. Mas eu fiquei conhecido mesmo como youtuber. Você é da Bahia. Eu nasci em Cachoeira, São Félix, é uma cidade aqui na Bahia. Eu sou baiano, natural de Tem Cachoeira. Um abraço para os irmãos aí em Cachoeira, São Félix. o Ederson Félix. Velho, tá a Bahia, além de exportar para o Brasil e para o mundo músicos extraordinários, também muitos pregadores, né? Muitos pregadores. Quem são os pregadores que você se espelha aí da Bahia? Rapaz, eu comecei me espelhando no Mário Salles. Ele faleceu, já tem uns 10 anos, e ele me ensinou muito a falar em público. Tanto é que eu tenho aqui alguns materiais exclusivos que ele me deu de presente, livros, apostila de oratória, e eu comecei me espelhando em Mário Salles. Depois eu vi uma pregação no YouTube que a gente, quando começa a pregar, a gente começa a pesquisar os pregadores. Aí eu procurei aí a assistir uma pregação do pastor Josué Brandão no Congresso do Labareda de Fogo, o homem que Deus procura. E eu falei, oxe, esse pastor, ele deve ser de São Paulo, de algum lugar longe, né? Esse pastor deve ser de São Paulo, ele prega muito. E aí assisti essa pregação mais de 50 vezes. E teve um dia que me falaram que ele morava em Feira de Santana. Eu disse, esse pastor aqui, ele mora em Feira de Santana? Aí eu não vi a igreja dele. Aí eu falei, no antigo Megafest, era um espaço de evento, e eu fui lá. E quando eu vi ele, aí eu tremi, com aquele respeito que eu tinha, aquela admiração, e não consegui chegar perto dele porque era muita gente. E eu falei para mim assim, né? Rapaz, quem dera eu só, se ele saber que eu tenho vontade de ser pregador igual ele. Aí eu ia direto, todas as terças-feiras, ao culto da palavra, na AD Cristianismo Sem Fronteira. E o Mário Salles, junto com o Gesivan, que foi um amigo que faleceu também junto com ele, eles falaram assim, ó, vai toda terça-feira, cedo, senta na primeira fileira e pega um papelzinho. E foi aí que eu aprendi a ter as anotações de esboço. Pega um caderno e vai anotando o que ele vai falando, você vai aprendendo e tal. E depois do culto, sempre você fala, pastor, Pai, o senhor, e ele vai lhe vendo. E eu fiquei lá direto, vendo, e eu olhava para ele me via, e eu olhava para ele me via. Aí eu gravei na época eu vendia muito DVD, né? Aí eu gravei um DVD, pedi um rapaz para gravar com aquelas câmeras pequenas,
E aí eu falei bem assim, rapaz, eu vou dar esse, já que ele nunca me viu pregar, eu vou depois do culto entregar para ele esse CD para ele me ver pregando. Que Sim, era minha vontade que ele soubesse que eu me espelho nele como pregador. Aí sim. eu falei, pastor, aí ele, paz, como é seu nome? Eu falei, Wellington. Aí, tudo bem, Wellington? Eu falei, tudo. Ele, você é congregante? Eu falei, eu venho aqui e visito a igreja. Aí eu falei, o senhor assiste um DVD meu de pregação? Aí ele pegou assim e disse, você é pregador? Eu falei, eu estou tentando ser pregador. Se o senhor puder assistir e me aconselhar no que eu preciso melhorar, eu vou lhe agradecer muito. Aí ele disse, ok, eu vou assistir. Eu pensei comigo, ele não vai assistir. Ele não tem tempo para assistir isso, vai deixar e vai esquecer. Aí depois, na próxima terça-feira, eu sentei lá, aí ele falou assim, faz o senhor Wellington. Aí eu, nossa, cara, Chamou por nome. ele sabe meu nome, cara. Aí eu fiquei muito alegre, Disse, nossa, ele sabe meu nome. Aí eu falei, pastor, o senhor assistiu a pregação? Aí ele disse, assisti. Eu falei, o senhor achou o quê? Ele disse, eu acho que você precisa de um curso teológico. Cara, lapada do caramba. Eu precisa de um curso teológico. Aí eu fiquei morrendo de vergonha. Ele perguntou sobre os meus pais. Eu disse, meu pai, ele faleceu. Foi morto a pedradas em 2007. E sua mãe? Eu falei, minha mãe mora com outro rapaz, eu moro sozinho. Você faz o que da vida? Ele saiu vendo picolé e tal. Aí ele, ó, procura o pastor Paulo. O pastor Paulo é o vice-presidente dele. E na época tinha, acho que era o CETEF. Aí eu falei, não, eu não tenho o segundo grau completo. E para fazer a faculdade você precisa, né? Ele disse, não, é só para você ir assistindo lá. Você não precisa pagar, não. Diga para o pastor Paulo, para em todas as aulas você ir lá e aprender a se comunicar e tal. E se futuramente você fazer o segundo grau, aí você faz como é que fala? A prova e tal. E foi aí que eu comecei a descobrir a pregação, aí conheci também pela internet o pastor Abílio, que inclusive foi lá na igreja que eu fiz amizade com ele, foi a minha... Eu tenho uma mãe de consideração que eu chamo ela de mãe, a irmã Júlia. Júlia é ex-secretária do pastor Josué. Ela fazia as agendas dele. E aí ela teve um carinho por mim, porque ela dizia que eu me parecia muito com o pastor Josué, eu botava o cabelinho pro lado, andava todo igual ele. Uhum. E, Discípulo, né? Discípulo. discípulo, eu imitava bem a mensagem, inclusive de vez em quando até brinco com o pastor Josué, então a mensagem fala, o homem que Deus procura. Aí ele vai falando, né, que Deus está procurando um homem. Aí fala sobre Davi e tal. E eu falei tudinho, até a línguas estranhas. Chorei, bagá, bagá, aleluia. Aí ele, rapaz, você gravou tudo. Eu falei, eu assisto o Senhor quase todo santo dia para aprender a pregar. E o pastor Abílio, eu queria conhecer também. Só que eu tinha, o pastor Josué é assim, ó, não sei se você tem essa mesma visão. O pastor Josué, você olha para ele e diz assim, ele é um cara manso, é fácil de chegar nele. Já o pastor Abílio diz bem assim, rapaz, se eu chegar nele, esse cara vai me dar uma patada. Ele não vai querer saber. É o Leão da Bahia. O Leão da Bahia. E os vídeos que eu via na internet dele, teve um vídeo que eu vi, até está no meu canal, um rapaz falando assim, estou aqui com o itinerante. Aí a Bíblia faz assim, ó, olha para ele. Aí quando a Bíblia vai responder ele, amém, querido. Itinerante não. Sou pastor presidente. Aí aquela patada ele disse, não vou chegar dentro dele, não. E aí a irmã Júlia, a minha mãe, de consideração, ela falou assim, ó, quando vem um pregador de fora aqui, o pastor José pede para colocar os obreiros mais preparados para vender os materiais dele e tal. E ela falou bem assim, rapaz, eu vou tentar colocar você para vender os materiais dele. E eu não sei se eu consigo para você se aproximar do pastor Abílio. Aí eu falei, rapaz, será que ele vai aceitar? E aí fui os obreiros querendo ficar perto do... Aí eu consegui. Nisso que eu consegui vender os materiais dele, o pastor Abílio terminou de pregar, se aproximou lá para vender os materiais, e aí ele viu como eu já trabalhava vendendo picolé, e ficou fácil eu vender. Ele viu eu vendendo muitos materiais e tal, e tem um curso e tal.
Aí ele falou, Wellington, fica aí, depois do culto eu quero falar com você. E ele deixou a sacolinha onde colocava o dinheiro na minha mão. Não sei se para me testar, e deixou lá. E eu segurei, depois do culto, ele pediu para eu me aproximar, estava ele e o pastor Josué conversando, e ele disse assim, pega meu número. Aí falou o pastor José que gostou de mim, que eu sei vender material e tal. Aí me deu alguns materiais de CD e me deu uma oferta. E foi aí que eu passei a ter contato com o pastor Abílio, porque ele me deu o número dele através desse momento que eu vendi os CDs dele e acabou gostando de mim.